Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra, o Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 ao verso 23. O Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que, quando era mais moço, você, Pedro, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso, Pedro? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não mais morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso, Pedro? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo termos o privilégio de reservar o melhor do nosso tempo para entregar a Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem manifestando, que o Senhor vem fazendo, a Tua mão poderosa sobre a nossa igreja, Pai, e demais igrejas que estão neste momento pregando a palavra. Nós necessitamos do Espírito Santo para que possamos entender esse texto. Ó Deus, nos colocamos humildemente diante de Ti e continua a falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no último capítulo do Evangelho de João. Capítulo este que depois que Jesus ressuscitou, Jesus tem o seu terceiro encontro com um grupo de discípulos, aproximadamente 6 discípulos. Entre eles estava o Pedro, e eles estavam à beira da praia. E à beira da praia, possivelmente eu imagino um lugar silencioso, e eles, já no final da tarde, Pedro teve a ideia: vamos pescar? Aliás, eles eram pescadores, e eles passaram a noite toda pescando, e não pegaram nada. Mas quando já estava declinando o dia, quando estava amanhecendo o dia, acho que eles estavam a 90 metros. João é tão preciso nesse texto que eu fico surpreendendo com os detalhes deste texto. A 90 metros aproximadamente, quando eles se aproximaram, o dia estava amanhecendo, estava lá uma fogueirinha, tinha um pãozinho e tinha um peixe sendo assado.
E quando eles estavam se aproximando, alguém disse: olhe, joga naquele lado direito, pode jogar as redes lá. E eles, parece que ativaram a memória deles. E eles lembraram que já ouviram isso em algum momento da vida deles, quando andaram com Jesus. E o texto diz que eles não se atreveram a perguntar quem era. Eles não se atreveram, João diz. E obedeceram a ordem. E quando obedeceram aquela ordem, irmãos, depois de uma noite totalmente fracassada de pescaria, estava um clima difícil para eles. Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus apareceu uma vez, depois sumiu, depois Jesus apareceu a segunda, e eles estavam às vezes em dúvida, o que faria, o que iria acontecer. E diz o texto que eles pecaram 153 grandes peixes. Mas só que João disse: Pedro, é o Senhor que está lá na beira da praia. Aí eles estavam pescando despidos, o texto diz. E Pedro pegou a sua roupa e não teve outra, deixou aqueles peixes, a rede pesada para lá, e Pedro pulou e foi até o Senhor. E quando chegou lá, não só Pedro, mas os outros discípulos, Jesus tinha preparado um café da manhã. Jesus é demais, né? Que cuidado com aqueles discípulos. Jesus estava preparando um encontro não só com aqueles 6, mas Jesus estava preparando um encontro com Pedro. Isso mesmo, com Pedro. E Jesus sabia, possivelmente, eles estavam cansados. Uma noite jogando rede, tirando rede, jogando rede, tirando rede. E nada eles pegaram. E Jesus estava lá com o pãozinho, o peixe assando. O peixe assado é gostoso, né, irmãos? Quem gosta, né? E quando eles chegaram, vê que café da manhã estava totalmente preparado. Eu fico imaginando o nosso Jesus, o cuidado que Ele tem comigo e com você. Sabe as nossas necessidades. E quando chegou lá, eles disseram: sirvam-se, comam. Eles começaram a comer. E aí entra o ponto onde Jesus agora vai começar a restaurar a vida de Pedro. O texto diz no verso 12, que acabamos de ler: depois de terem comido. Jesus agora, depois de abastecido, as forças revigorando deles, dos discípulos, a alegria de ter encontrado Jesus ali, imagina a alegria deles. Aí, mas só que Jesus estava ali por um motivo. E um desses motivos era o encontro com um discípulo caído. Um discípulo caído. Pedro precisava ter esse encontro com Jesus. E Jesus precisava, era o único que poderia restaurar aquele discípulo. Era o único que poderia moldar aquele coração. Jesus era o único que poderia moldar aquele homem. E, irmãos, geralmente como agimos quando somos decepcionados por alguém que temos uma grande estima? Geralmente você não prepara um café da manhã, prepara? Geralmente não. Pedro tinha decepcionado Jesus. Pedro tinha frustrado, deixado Jesus triste. Jesus teve um primeiro encontro com os discípulos, aquela alegria, ele ressuscitou. Teve um outro encontro, aquela alegria. Mas ninguém ousava falar o que Pedro fez. Ninguém tocava, e Pedro estava com aquilo remoendo dentro do coração. Geralmente, quando quem estimamos nos decepciona, nós ficamos à flor da pele. Ficamos com raiva, ficamos tristes, passamos na cara da pessoa: você viu o que você fez? Eu confiava em você. No momento que eu mais precisava de você, o que você fez? Você virou a cara para mim. Inclusive, você disse que não me conhecia. Mais sério ainda, sabe o que você fez, Pedro? Você praguejou. Você andou 3 anos comigo. Eu estendi sua mão quando você estava se afogando. Eu estava naquele momento épico, vamos dizer assim, quando você foi o primeiro que me reconheceu como filho de Deus. Eu mudei o teu nome. Mas o que você fez comigo?
Você me prometeu que não iria me abandonar. Você prometeu que me amaria mais do que estes discípulos. Mas no momento que eu precisava de você, quando estava muito triste, perto da crucificação, eu chamei para você orar comigo, você fez o quê? Dormiu. Pedro, você puxou até uma espada. Vê que B.O. Eu tive que consertar a besteira que você fez. Esse é o Pedro que Jesus está sentando e preparou um café da manhã. Homens moldados por Deus. O Pedro moldado por Jesus nos ensina duas coisas. Jesus nos ensina duas coisas sobre moldar. Jesus em nenhum momento está moldando o Pedro de fora para dentro, como apertando Pedro. Não. Jesus está moldando a vida de Pedro agora com amor e com graça. E como é difícil lidar com isso. Geralmente, quando nós desejamos que o outro mude, ele tem que se mudar da minha forma, do meu jeito. E muitas vezes não é com amor, não. Às vezes é no grito. Às vezes é ali, você no pé. E Jesus aqui nos ensina como ele estava moldando a vida de Pedro. A ferramenta que Deus escolheu para moldar Pedro não foi a lei, não foi a imposição, mas o amor por meio da graça. E isso é um dom de Deus por meio da fé. Aprendemos com o encontro de Jesus com Pedro, que aquele momento foi marcado para sarar, um momento marcado para curar, restaurar e restituir. Mas uma vez Jesus tem um encontro com Pedro, mas agora para moldá-lo e entregar-lhe uma missão. Em João 1, 40, 42, diz assim o texto: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido que João dissera que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o irmão. André encontrou seu irmão Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos um Messias, isto é, achamos o Cristo, o enviado de Deus. E ele levou a Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: você é Simão, filho de João. Mas agora você será chamado Cefas, que significa Pedro, que significa rocha. Jesus aqui estava profeticamente, quando teve esse encontro com Pedro, mudando o nome dele de Simão para Cefas, que Cefas está escrito em aramaico e Pedro em grego. Isso significa rocha, mostrando o que Pedro seria. Mas o Pedro, pedra, estava naquele momento fixado nas memórias vergonhosas da sua covardia, do medo, no momento que Jesus mais precisava dele. Pedro não se achava uma pedra. Eu imagino que Pedro naquele momento estava envolvido ou mergulhado, como se estivesse numa areia movediça. O Pedro, pedra, a rocha, foi estraçalhada. Pedro, o discípulo ousado, que disse que Cristo, Jesus era o Cristo, em Mateus capítulo 16, o verso 15 ao 18. E vocês perguntou, quem vocês dizem que eu sou? No verso 16, Pedro diz, Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse, olha, não foi carne ou sangue que te revelou isso não, mas meu Pai que estás do céu. Aí Jesus disse, olhou para Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, apontando para si, disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer. Pedro tinha tudo para ser, ele se achava o cara. Mateus 26, 33 diz, a declaração de Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca. Quem sabe muitos já ouviram isso, eu particularmente já ouvi de alguns jovens, que nunca iriam abandonar Cristo, e hoje o seu comportamento, a sua forma de viver, abandonaram Cristo. Em João 13, 37, Pedro, mais uma vez, a sua impulsividade, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Pedro era muito autoconfiante. E esse discípulo que andava lado a lado com Cristo caiu. Todos os 4 evangelistas registram a negação de Pedro. Cada um dos 4. A primeira, uma criada acusou de estar com Jesus, mas ele, eu não estive com Jesus. Novamente, outra criada o identificou e Pedro jurou que não era o seu discípulo. Terceira vez que Pedro negou. Um grupo de espectadores o desafiou diretamente. E Pedro começou, sabe o quê? A praguejar e a jurar que não conhecia o Cristo. Lucas capítulo 22, 60 a 62. E logo então, quando Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Você imagina essa cena? Você que já assistiu os filmes de Jesus, de Chosen e tantos outros, nesse momento que Pedro achava que ninguém estava olhando para ele, eu imagino Pedro de cabeça baixa, quando ele escutou o galo, lembrou do que Cristo falou, e quando ele olhou, Jesus sendo, nesse momento, nessa terceira negação de Pedro, Jesus estava sendo ultrajado, estava sendo zombado pelos guardas. Jesus estava apanhando. E eu imagino quando Pedro viu aquilo, dizer, você estava com ele, Pedro disse, eu não conheço, começou a praguejar. O texto diz, irmãos, o texto é muito claro. O Senhor voltou seus olhos e fixou em Pedro. E Pedro olhou para Jesus. Você possivelmente já olhou nos olhos de alguém que lhe traiu? Alguns já, é difícil. A pessoa tira geralmente o quê? O rosto, está olhando, você não quer nem conversa, você fica. E sabe qual foi a reação de Pedro? O verso diz, e Pedro se lembrou na palavra do Senhor que lhe havia dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que levou Pedro a cair? O medo, o temor dos homens, do que poderia acontecer com ele, o mesmo que aconteceu com Jesus, a autoconfiança, achava-se seguro demais sobre si, o orgulho, as más influências, quando estava ali seguindo Jesus de longe, sentado com quem não deveria. Irmãos, aquele que queria ser o mais forte, nesse momento se tornou o mais fraco. Esse é o Pedro. Eu fico imaginando o que pode levar você a cair como discípulo de Cristo. Quem sabe entre nós tem discípulos caídos nesta manhã. E o amor e a graça de Deus quer moldar o teu coração. Quer restaurar a tua vida. Quer restituir. Ninguém está vendo. Ops, calma. Jesus está vendo. Jesus conhece. E essa palavra é fiel dessa manhã, para falar com você, para ministrar o seu coração. Como Jesus preparou aquela manhã especial com seus discípulos e com Pedro, nesta manhã Ele também prepara essa manhã para encontrar contigo. Não é comigo, não. É com o Senhor Jesus. É esse encontro que você precisa nessa manhã. E o que pode levar você a cair como discípulo de Cristo? O que levou a mesma coisa a Pedro. A autoconfiança. É confiar demais em si mesmo. É na sua capacidade de resolver os problemas sem depender de quem? De Deus. Não faça isso não, irmãos. Maldito é o homem que confia no homem. Enganoso é o coração. Não confie em si. Aquele que está em pé, Paulo diz que deve ter cuidado que não caia. Isso serve para mim, para cada um dos irmãos aqui presente. Devemos repreender a autoconfiança e saber que dependemos de Deus para tudo em nossa vida. Negligência na vida devocional, isso leva ao discípulo a cair. Deus como segundo plano, não há prioridade. Você é negligente com a sua vida devocional. Você não ouve louvores, você não lê a palavra, você não tem um momento de oração, você não sai, você não vai trabalhar glorificando o nome do Senhor, escutando, se alimentando da palavra, e nem você vem. Tem sempre outras coisas e outras coisas. Isso pode ser uma porta aberta para você cair. Buscar a aprovação dos outros, está um bocado assim. Isso faz o discípulo cair. Está se comparando com os outros. Pedro gostava disso.
e medindo a sua espiritualidade, se achando que está numa rocha afirmado. Cuidado, irmão. Isso para mim também, eu posso cair. Orgulho espiritual, mais companhias. Não conhece a Deus como deve ser conhecido, porque você não lê a palavra, você não medita na palavra. E como restaurar um discípulo caído? Só tem um que eu posso dizer, é Jesus. Só Jesus pode restaurar um discípulo caído. Que sabe, nesta manhã, o Espírito Santo, você chegou bem aqui na igreja. Você louvou, você adorou, mas nesse momento, o Espírito Santo te faz ver no espelho quem você não via. Você mesmo como alguém caído diante de Deus. E você não só vê isso, você pode ver que a mão de Jesus está estendida para te restaurar. Estendida para te levantar. E te dar propósitos. Quero citar de forma breve. Jesus restaura o coração de Pedro, o discípulo caído. Jesus começa a moldar aquele coração, 3 pontos, rapidamente. Primeiro, para amá-lo de forma sacrificial. Do verso 15 ao verso 17 nos ensina isso. Jesus quer moldar a minha, a tua vida, para amá-lo de qualquer jeito, para amá-lo de forma sacrificial. E Jesus, nesse diálogo com Pedro, parece que nós temos aqui 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes Jesus está dizendo que, perguntando a Pedro se o ama. Jesus tocou num ponto sensível. Pergunte todo dia ao seu cônjuge se ele te ama. Vai chegar um certo momento que ele vai dizer, tu está duvidando de mim, é? Estou aqui contigo não sei quantos anos, e você todo dia faz essa mesma pergunta. Isso é sensível, irmão. Isso é sensível. E aqui Jesus não chama mais Pedro, Jesus não chama Cefas, Jesus chama Simão, filho de João. Lembra quando nós lemos João 1,42? Quando disse, você é Simão, filho de João? Naquele encontro na praia, Jesus montou todo o cenário perfeito para encontrar Pedro e restaurar. E aqui ele pergunta, você me ama mais do que estes me amam? Tocou naquele ponto bem vulnerável de Pedro, que disse, eles podem te abandonar, eu nunca. E Jesus pergunta, quando ele diz, você me ama, Jesus aqui, esse amar aqui, no original é o agapau, é um amor sacrificial. Pedro, você me ama a ponto de sacrificar sua vida por mim? Irmãos, depois de negar 3 vezes, depois de tanta coisa, Pedro, humildemente, ele responde não no mesmo nível da pergunta de Jesus. Pedro agora está dizendo, tu sabes que eu te amo, mas eu não consigo te amar da forma que tu esperas. Em vez de ele amar do amor ágape, esse amor sacrificial, agora não, Pedro diz, filéu, eu te amo, mas eu te amo de um amor de amigo. Eu te amo com amor, uma afeição, tem calor, tem intensidade pelo Senhor. Mas tu sabes, tu me conheces. E Jesus conhecia mesmo. E ele diz, tu sabes que eu te amo, né, Pedro? E ele agora, ele direciona Pedro. Apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. Porque sabe, Pedro se achava indigno no seu coração de seguir, de ser um discípulo de Cristo, diante do que ele fez. Aí poderia ficar por aí a conversa, né? Mas não, no verso 16, Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, filho de João, não está chamando Pedro, irmãos? Você me ama? De novo, Jesus coloca esse amor, o agapau, o amor sacrificial. E Pedro, ele responde, sim, o Senhor sabe que eu te amo. E ele responde com outro tipo de amor. E Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. No verso 17, pela 3ª vez, Jesus olhou para Pedro e disse, Simão, filho de João,
você me ama? Pedro ficou triste. E ficou triste de verdade. As traduções dizem que Pedro ficou magoado, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. Ele está dizendo, tu sabes o meu coração, eu não tenho como me esconder de ti. Em certo momento eu até quis isso, quando disse que eles poderiam te abandonar e eu nunca. E eu te decepcionei. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, quando pergunta a terceira vez, ele não pergunta mais agapau, ele pergunta filéu. Do mesmo nível do amor de Pedro. Nosso Jesus, ele é lindo, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é sublime. E ele nos restaura. Ele chegou àquele nível de Pedro. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Ele não questionou. Disse, eu estou te restaurando, Pedro. E Jesus começa a moldar o coração de Pedro. A cada confissão de amor, Jesus comissiona a Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Você não me ama? Apacenta. Pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus aqui, ele começa a moldar o coração de Pedro para um amor sacrificial. E vai ser sendo conduzido a isso, porque no ponto 2 do verso 18 a 19, ponto A, o texto nos ensina que Jesus molda o coração de Pedro para uma vida de renúncia que venha glorificar a Deus. Veja o que Jesus agora profere a Pedro no verso 18, a profecia a respeito de Pedro. Em verdade, lhes digo, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E João explica, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de quê? Glorificar a Deus. A vida antiga de Pedro era independência e autonomia. Onde você queria. E como nós somos tentados a ensinar a Deus, somos tentados a agir da forma como nós queremos e desejamos. E a vida nova de Pedro, moldado por Deus, qual é? Dependência total e a submissão. Onde o Senhor desejar ir, eu vou. É diferente o coração moldado por Deus. E aqui Jesus restaura o coração. Jesus não oferece a Pedro um ministério de sucesso, nem de conforto. Jesus está oferecendo a Pedro o caminho do martírio. A restauração é tão profunda que redefine completamente o propósito da vida de Pedro. Se antes da sua negação trouxe vergonha e desonra, a vida de Pedro agora iria mostrar a glória de Deus. E concluindo, primeiro, Jesus está moldando o coração daquele discípulo caído para amá-lo de forma incondicional. Segundo, para aprender a renunciar e a glorificar o nome de Deus. E terceiro, para segui-lo incondicionalmente. Desafio, né, irmãos? Seguir Jesus de forma incondicional. E disse o texto no verso 19, parte B. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que nascer havia inclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso, Pedro? Quanto a você, siga-me. Eu percebo aqui as distrações, mesmo num momento mesmo onde Deus está restaurando, ensinando a Pedro, parece que algo distraiu a Pedro e Pedro começou a se comparar. Olha, o Senhor está chamando aqui, o Senhor está falando comigo, está me dando essa atenção, o Senhor está falando tudo isso, mas e aquele que está perto da gente? O que vai acontecer com ele? Jesus disse, Pedro, deixa esse irmão. Pedro, não olha para esse discípulo, não. A minha ordem para você é apenas siga-me. Ande comigo. Como isso precisa estar no nosso coração.
ande comigo, olhe para mim, foque em mim, Pedro. Meu negócio é contigo. E como discípulos devemos lembrar a chamada ao discipulado. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o que é a igreja? Não é digno de ser o meu discípulo. E também Jesus falou, quem deseja seguir Ele, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Precisamos confiar em todo momento no Senhor e andar com Ele. Ter Jesus sempre na nossa frente. Jesus estava moldando o coração de Pedro, restaurando por meio de quê? Do amor. Lembrando o seu propósito, que a sua vida é para glorificar a Deus e da essência do discipulado, que é a renúncia. E dizendo, ande comigo, Pedro, siga-me, não me perca de vista, foque em mim. E Pedro fez a grande diferença na igreja primitiva. O primeiro discurso desse homem, mais de 3.000 pessoas se convertendo a Cristo. Veja o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. Ele lhe molda para a glória dele, para amá-lo de forma, um amor sacrificial e segui-lo incondicionalmente, pastor Samuel. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar nesse momento, agradecendo por essa palavra. Se entre nós, você ouviu que Deus ministrou ao seu coração e se vê como um discípulo caído, e nesta manhã, você não ouve a minha palavra, que eu estou falando, mas você ouve Jesus ministrando o seu coração, e Ele quer lhe levantar. Tem alguém nesta manhã? Você, pastor, hoje Deus falou comigo, e nessa manhã, esse discípulo caído está se erguendo. Amém. Deus conhece o coração de cada um dos irmãos. Amém. Amém. Mas alguém nesta manhã, meus irmãos, um discípulo caído, restaurado pelo amor e pela graça? Amém, minha irmã. É isso. A gente olha para a gente e a gente se vê como Pedro, querendo dar jeito de tudo. E a gente vê a nossa dependência de Jesus. Mas alguém nesta manhã, humildemente, pastor, preciso que Jesus me levante, sou esse discípulo caído. Mas alguém nesta manhã? Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra o nosso coração, que nos dá discernimento, Pai, que nos mostra quem verdadeiramente somos e como dependemos da tua graça, Senhor. Senhor, continua levantando os discípulos desta igreja, Deus, para que te ame, Senhor, para que te siga de forma incondicional, Deus, para que viva o discipulado, Senhor, aprenda a renunciar para uma vida que te glorifique, Pai. O Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, aqueles que com gesto de fé entenderam essa palavra, Senhor, levanta-os, Senhor, põe de pé, Senhor, coloca propósito nos corações deles, Senhor, e de cada homem desta igreja, Jesus. Senhor, repreende, Pai, do meu coração, do coração de qualquer um aqui, Pai, o orgulho espiritual, a autossuficiência, Pai. Pai, abre os nossos olhos para que não venhamos a confiar na carne, Senhor. Nós queremos ser moldados por Ti, transformados por Ti, Senhor, para que possa refletir a Tua glória, refletir a Tua imagem, Senhor, que cada homem desta igreja, Pai, possa, Senhor, a cada dia, sendo transformado de glória em glória, Senhor, que possa mostrar Jesus por onde estiver passando, dentro de casa, com os filhos, no trabalho, no lazer, o Teu nome sendo glorificado, Pai. Pai bendito, nesta noite, prepara os corações, Senhor,
Senhor, para que, Senhor, te glorifique, receba a palavra, prepara o teu filho, Senhor, mais uma noite, usa-o, Senhor, e a igreja seja impactada pela tua palavra, pelo evangelho de Jesus, Senhor. Nos dá uma tarde de paz, Pai, prepara os nossos corações para logo mais, leva-nos em paz, nos dá um almoço em paz com a nossa família, em nome de Jesus, amém. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem agora e para sempre, amém, amém. Deus abençoe, irmãos.